Por volta de 40 minutos filme adentro, o óbvio me saltou aos olhos e a coisa toda começou a brilhar um pouco mais pra mim. A Odisseia, de Christopher Nolan, não é nada mais, nada menos que um bom e velho filme de pai. E olha que eu nem tenho pai, eu sou apenas um entusiasta do conceito. Mas sabe, é uma coisa meio Resgate do Soldado Ryan, uma coisa meio Gladiador. Um bom filme de pai, na minha humilde opinião de filho bastardo, precisa partir de uma temática relacionada à violência, preferencialmente uma guerra. Também ajuda se for algo meio histórico, ou algo pretensamente histórico, sabe? Por isso que Guerra é o perfeito exemplo de filme de pai. Pode ser fantasioso, contanto que a fantasia esteja sempre apontada para a ação. E é legal se tiver um ou outro momento em que a figura do pai possa olhar pra tela e reclamar dizendo: só uma mentirada, só em filme que acontece essas coisas. Tá ligado? Quando a fantasia fica fantasiosa demais, ou quando a violência não equilibra essa balança. Tá ligado? E esse aqui, preciso dizer que é um filme de pai de altíssima qualidade. Um espetáculo inconsequente de ação e fantasia misturado com essa sobriedade estética tão característica do diretor e esse, não sei como chamar, mas esse impulso histórico, talvez? Posso falar? Às vezes eu sou meio hater do cabra, mas esse aqui é um projeto ambicioso que o Christopher Nolan mata no peito e transforma num épico, mas não sem as suas nolanzices de sempre. Eu me vejo na obrigação de implicar um pouco. Então assista esse vídeo para testemunhar elogios entusiasmados e implicâncias exageradas, piadas ensandecidas, pois isso sim já faz parte do meu ofício. Help me go home. Pessoal, dizem as más línguas que alguns aninhos atrás, na Grécia Antiga, um homem chamado Homer Simpson escreveu uns poemas épicos. Um deles é a Odisseia, uma história emocionante que aconteceu com um homem chamado Odisseu. Caramba, que coincidência. Ele e seus amiguinhos entraram dentro de um cavalo de madeira, passaram alguns dias cagando e mijando lá dentro, invadiram secretamente a cidade de Troia e ganharam a guerra com esse truque barato. E o grosso da narrativa é a jornada desse homem voltando pra casa, né? Morrendo de vontade de dar um beijo bem gostoso na Anne Hathaway. Mas pra isso ele precisa atravessar a Toca do Ciclope, a Terra de Gigantes, a Fúria de Poseidon, a Baía das Sereias, o Redemoinho Gigante, a Bruxa Má do Oeste, a Boquinha do Inferno e passar 7 anos comendo brownies mágicos com a Charlize Theron na beira da praia. Caramba, que odisseia. Cara, eu dei uma boa risadinha quando a Charlize Theron apareceu em tela pela primeira vez. Por alguma razão, a figura dela foi a coisa mais cara de hoje em dia e menos imaginário de Grécia Antiga do filme todo. Que fique claro que isso aqui não é nenhuma grande reclamação, eu sei que eles não falavam inglês na Grécia Antiga, por exemplo. E sei lá, acho divertido pensar nessas coisinhas como a inauguração de um universo próprio cinematográfico alternativo. Eu, de minha parte, não vejo, e acho que ninguém deveria ver como um retrato histórico acurado. Eu vejo como a remontada adrenalínica de um passado abstrato. Um delicioso espetáculo bobo e interessante. E eu digo bobo. Eu repito, bobo. Mas acho que eu queria e acho que eu preciso ser um pouco mais positivo. Então antes de eu descrever as coisas que eu achei bobiça, eu quero descrever as coisas que eu achei espetaculares. Porque eu já tenho muitos anos de implicância com o Christopher Nolan. Mas porra, vai me dizer que não tem motivo pra implicar? Caralho, toda vez que o Caba vai lançar um filme novo, tem essa mesma ladainha de obsessão por efeitos práticos, de, meu Deus, eu filmei num IMAX que é muito especial, que não sei o que, e daí tu vai ver que só 40 cinemas no mundo conseguem exibir o filme do jeito que o grande cineasta Christopher Nolan pretendia e considerava o ideal. E eu nem sei se necessariamente parte dele tudo isso, mas essas coisas vão se somando, né? E também a postura dele acrescenta nisso. E porra, alguns pedaços do filme dele também acrescentam a isso. E vão criando essa persona meio enjoada, que de novo, não sei se é a realidade, não sei se ele é assim, mas a persona que se cria é assim. Porra, mas aí eu acho que todas as obsessões desse enjoado se somam aqui em A Odisseia pra trazer pra tela algo que tá numa ambientação, que tem uma temática
caralho, que pra mim é muito mais interessante que os outros filmes dele. Posso falar bem a verdade do fundo do coração? Eu acho que eu adorei passear pela Grécia Antiga do Christopher Nolan. Passear pela Grécia Antiga de mãos dadas com o Christopher Nolan. Caramba, que vídeo legal, hein, pessoal? Puxa vida. Por que você não deixa um like, hein? Porra, deve ter dado bastante trabalho pra fazer, né? Confere aí se você já deixou sua curtida, comenta se você já viu o filme, o que você achou, se eu tô falando coisas legais, se eu tô falando merda. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Esse aqui é um canal em franco crescimento e precisamos de você. Quando eu digo precisamos, sou só eu mesmo, eu sou a equipe do canal. Talvez a Júlia faça parte da equipe do canal, né? Ou os meus amigos também, porque o que eu debato com eles sobre cinema acaba aparecendo aqui também. Enfim, precisamos de você para que o canal João Vitor Panda Total Entertainment Forever possa conquistar o mundo em breve, tá bom? Deixa o like aí, faz o que tem que fazer, comenta, se inscreve, ativa o sininho e tchau, obrigado, tamo junto, até mais. Pode continuar o vídeo aí. I think his king is coming back. No, he's not. Cara, eu gostei do entrelaçar narrativo da coisa toda aqui, o jeito que a história vai pra um lado, vai pro outro. Caramba, me manteve sempre cativado. A gente começa botando as pedras ali no tabuleiro, ok? A gente vai recebendo umas pílulas de como foi a Guerra de Troia. Aí a gente vai pro Homem-Aranha, viajando pra Esparta. Aí volta pro Matt Damon e a Charlize Theron curtindo a vida no litoral, comendo cogumelo. Bacana. Porra, a parte do Ciclope, maneiríssimo, maneiríssimo. Fui só eu ou aquele Ciclope é meio Guilherme Del Toro? Não é meio Guilherme Del Toro aquele Ciclope? Não pareceu? Mas enfim, achei maneiríssimo. E o Ciclope cria ovelhas, né? Ovelhas, cabras. Elas ficam com ele lá na caverna, dormindinho. Aliás, grande pena do Ciclope, né? Ele tava só vivendo a vidinha dele. De repente invadem a casa dele, furam o olho dele, caramba. Que coisa horrorosa, né? Mas assim é a vida da guerra, assim é a Grécia Antiga, assim é o passado abstrato. Mas eu fiquei muito intrigado, né? Porque quando eles chegam na caverna do Ciclope, eles comem o queijo do Ciclope. Eles degustam o queijinho do Ciclope. E eu fiquei me perguntando, caramba, como que um bicho desse tamanho ordenha as ovelhinhas tão pequenininhas, né? Será que ele vai bem delicadinho na tetinha da ovelha e faz assim? Ou será que, sei lá, quando a ovelha tá cheia de leite, ele simplesmente pega a ovelha na mão e... tá ligado? Amassa ela com leite, com sangue, com tudo. E já faz um queijo meio linguiça de sangue. Sabe aquelas linguiça preta que é feita de sangue? Enfim, fiquei intrigado. Eu posso falar pra vocês? Acho que eu comeria o queijo do Ciclope também. Só pra ver como que é o gosto. Eu sou um cara que tem fome de novas experiências, né? Enfim, achei um barato a parte do Ciclope. Aterrorizante. Porra, a bruxa lá que transforma a tripulação em animal. Transforma os caras em porcos. Fala assim, ó, teus homens são os porcos. Esses teus homens são os porcos, estão aí matando gente, fazendo caralho no mundo. Agora eu vou transformar eles no que eles são de verdade, uma manada de porcos do caralho. Muito foda. E a cena da transformação, rapaz, meu Deus, que bagulho aterrorizante. Aquilo ali é terror. Aquilo ali é terror. Será que isso não é o mais próximo que o meu mano Chris Nolan passou de fazer um filme de terror? Meu, achei aquilo meio Robert Eggers, talvez? Ou isso é uma demonstração de falta de vocabulário de cinema de terror da minha parte? Mas sei lá, foi o primeiro nome que me veio na cabeça. A cena dos mortos no inferno? Porra, massa! Pipocou um videozinho de making off dessa cena. Porra, eles lá nas praias pretas que ficam no cu da Islândia, filmando tudo de verdade, que não sei o que. Pra mim aí é um exemplo claro da obsessão do Christopher Nolan por filmar as coisas de verdade, no lugar de verdade. Porra, eu quero fazer um negócio sinistro. Eu vou lá na casa do caralho, onde tem uma praia de areia preta pra fazer o inferno, que não sei o que. Essa obsessão dele encontrando uma temática que me atrai. Tipo, aqui tudo casou e eu achei da hora. A representação visual do inferno grego nas mãos desse diretor, virando isso, essa coisa meio... esse realismo sisudo dele, misturado com esse espetáculo bobiça dele. Porra, adorei a combinação, pra falar bem a verdade. Who's looking after your wife and son? Nunca tinha parado pra pensar na nojeira que era dentro do cavalo de Troia, né? Porque beleza, também eles ficaram vários dias ali na beira da água, né? Maré subia, matava os caras afogados. E
Eles estavam no meio dos cadáveres, estavam cagando e mijando dentro daquele cavalo de madeira, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Que coisa horrorosa, mano. Dá até um pouco de pena deles, né? A cena que eles descem do cavalo pra começar a invadir a cidade, eles estão até com a perna meio torta, assim, deviam estar com uma câimbra do cacete lá dentro. Parando pra pensar, não dá muita pena dos caras, né? Porque, porra... Ganharam a guerra na crocodilagem, rapaz. Meu Deus, mano, que sacanagem, né? Ganharam a guerra na base da sacanagem. Mas beleza, né? Tudo bem. Guerra é guerra. É como eu sempre digo, né? Não dá pra fazer uma limonada sem quebrar alguns ovos. Acho que agora eu vou meio continuar elogiando, meio começar a implicar. Porque uma crítica, um ataque que o Chris Nolan sempre recebe é o ataque emocional, né? Dizer que os filmes dele falta emoção, falta sentimento. E eu não vou negar pra vocês que eu concordo com esse ataque e também não vou negar que eu acho que pode ser justificado esse ataque aqui nesse filme também. Eu sou um cara muito do sentimento, eu gosto de filme que emociona, gosto de filme que toca, tá ligado? E não sei se eu me senti plenamente tocado por esse filme, não sei se eu senti sentimentos, sensações o suficiente. Não sei se eu senti uma conexão profunda o suficiente. Acho que boa parte da minha apreciação pela Odisseia é mais pelo lado do espetáculo, pelo lado da bobiça, pelo lado de gostar da coisa arada que tá acontecendo. Mas ainda apesar disso, eu consigo citar momentos nesse filme que eu achei emocionalmente poderosos, ou no mínimo emocionalmente interessantes. Diferente do último filme do Caba, né? O insuportável Oppenheimer. Quanto mais o tempo passa, mais Oppenheimer se consolida na minha cabeça como um pesadelo de 3 horas que é editado que nem um videoclipe de 5 minutos. É frenético e modorrento ao mesmo tempo, tá ligado? Já me atropelo aqui pra dizer que em alguns momentos a Odisseia me pareceu que ia descambar pra isso, assim. Uma coisa meio frenética demais, que tem que dar conta de muita história, e daí fica socando um monte de nome, porque o rei da Casa do Chapéu foi lá pra não sei aonde resolver tal coisa, que não sei o que, enxurrada de nome, edição frenética. Eu pensei, meu Deus, velho, vai ser o mesmo pesadelo do Oppenheimer, caralho, uma coisa frenética que não sei o que. Mas passou rápido essa sensação. Mas veja bem, emocionalmente eu gostei muito da cena que o Odisseu tá falando o porquê de... Pô, talvez no fundo eu não quisesse voltar pra casa. Pô, e ele tá lá refletindo sobre o que a sua ideia mirabolante que resultou na vitória da Guerra de Troia realmente causou, né? De tipo, pô, será que esse é o fim da civilização como conhecemos, desse nosso pacto de não agressão inicial, da política da boa vizinhança de Zeus? Pô, mano, eu invadi a casa dos caras na crocodilagem e, porra, daí ele assistiu os homens matando e violentando as pessoas e tacando fogo nas casas e não sei o que. Esse momento eu achei, posso falar, emocionalmente poderoso. Me pegou no âmago, me pegou no íntimo. Especialmente porque nessa hora, vocês estão vendo que meio que tem spoiler a review inteira, né? Ok, vamos ser gente grande aqui. Viu o filme, não viu o filme, não viu o filme. Ficar vendo review antes de ver o filme? Eu, hein? A não ser que você não se importe nem um pouco. Eu vejo review sem ter visto o filme pra filmes que eu não me importo muito. E pra opiniões de pessoas que eu gosto muito. Tipo, tem canais que, porra, eu quero consumir a opinião das pessoas, não necessariamente eu me interesso pelo filme. Aí beleza, mas se não... Me pegou muito que a Zendaya, que ele vê como sendo Atena o filme inteiro, ele tá meio que sendo assombrado por Atena em alguns momentos, né? Pô, as escolhas dele, não sei o que, daí ele pede, ô Atena, minha deusa, pelo amor de Deus, velho, rogai por nós pecadores, tá ligado? E ele tá lá, meu Deus, e daí a gente descobre no final, nessa confissão dele pra esposa, que a representação de Atena que ele tava vendo o filme inteiro, na verdade, era de uma jovem que ele viu sendo assassinada no meio da guerra. Pô, achei muito maneiro esse momento. Uma coisa que eu reclamei do Oppenheimer também é que me pareceu um filme que, nessa coisa de ser frenético e modorrento ao mesmo tempo, não deixava a câmera respirar, sabe? Tipo, mano, eu gosto de filme que, pô, tu deixa o ator atuar, sabe? Bota a câmera na cara do maluco ou da maluca e deixa a pessoa atuar. E eu senti que o Oppenheimer não me deixou fazer isso. Mas, por exemplo, tem uma cena aqui na Odisseia que eu gostei muito. Que o Robert Pattinson é um dos pretendentes que tá tentando cortejar ali, né, por razões políticas, interesses, a Penélope da Anne Hathaway pra ser o novo rei de Ítaca lá, que é o lugar deles, né? Aí eles estão conversando e, porra, isso é do poema do Homero lá, né? Que ela tem que tecer
o sudário, né, que é a coisa que representa o luto, de que ela tinha que aceitar que o marido dela morreu mesmo e não vai voltar da guerra. E durante o dia ela tá tecendo o sudário, a mortalha, sei lá qual é o nome, e daí de noite ela desmancha tudo, porque ela não quer aceitar a realidade de que talvez o marido dela tenha morrido e não vai voltar mais depois da guerra. E daí a gente tá vendo o Robert Pattinson meio que cortejando ela, meio que tendo essa conversa entre o político e o interesse e o emocional, tentando convencer ela, e a gente tá vendo essa conversa através do sudário que ela tá tecendo, e a cena é só isso, deixando os dois atores atuarem ali, tá ligado? Pô, achei esse momento poderoso e fiquei me perguntando, Chris Nolan, era implicância minha ou você foi sempre assim? Tipo, seus outros... Eu tenho que ver a discografia desse cara de novo aí. Dava um vídeo isso de repente, né? Filmografia do Christopher Nolan ranqueada aí. Mas caralho, os teus outros filmes também tem um momento assim de poesia visual? Porra, através do sudário essa conversa, tá ligado? Achei maneiro, achei poderoso. E reforço, em Oppenheimer eu senti a duração de 3 horas, tá ligado? Sempre dá medo de falar isso em voz alta e ser visto como burro, né? Porra, tu é burro, não tem tempo de atenção pra sentar o cu na cadeira e assistir um filme? Eu tenho, assisti as 3 horas do Oppenheimer lá, só não vou dizer que eu tava gostando de tudo que tava acontecendo a todo tempo e que eu estava capturado por todas as 3 horas. Eu senti a duração, eu achei cansativo, mas vou falar pra vocês que a Odisseia não achei cansativo. Pra mim as 3 horas da Odisseia voaram, achei massa mesmo, gostei. Eu tava com o Matt Damon lá, mano, tomando flecha na cara, tomando a fúria de Poseidon na cara, tomando chuva, tomando espada, tomando lança... Tudo, meu Deus do céu, sendo tentado lá a ficar na... Como era o nome da personagem da Charlize Theron? Que tava com ele lá na... Ah, é coisa de grego, né? Esses nomes gregos aí. Meu Deus, gato no teclado. O que tu clicou aqui, Carolina? Isso, fica paradinha assim que o papai faz carinho. Mas olha só, assim como o Oppenheimer tem um momento que eu lembro vagamente, assim... Porque beleza, né? Ele quer fazer essas coisas, esses filmes, assim, grandiosos, pegando essas coisas tão emblemáticas da história da humanidade, né? O maluco que inventou a bomba atômica, o berço da literatura ocidental. Ele pega essas coisas grandiosas porque ele é o grande Christopher Nolan, né? E daí ele faz os filmes dele com isso. Beleza. Mas eu lembro de um momento específico do Oppenheimer que ele tá tentando fazer uma reflexão, assim, cara, que só me soou como uma grande bobiça. Que é eles pensando no legado do Oppenheimer, em como ele é essa figura complexa e dúbia, e que, olha quantas camadas tem esse homem, não sei o quê. E daí tem uma hora que é como se um personagem olhasse pra câmera e falasse, fica tranquilo, galera, depois, daqui a algumas décadas, o grande cineasta Christopher Nolan vai fazer um filme super complexo e elaborado sobre isso. E eu só pensava, meu Deus, que bobiça do caralho, puta que pariu. Achei interessante a parte... onde, assim, dentro da história, o personagem tá refletindo sobre os seus atos e tem um peso dramático, tem um peso emocional pra mim que funciona, o peso da guerra, do trauma, olha a Carol olhando pra minha mão, do trauma da guerra na cabeça do Odisseu, funcionou, legal. Mas aí tem um momentinho, bem pro final do filme, que eu entendi como... o Christopher Nolan tentando amarrar as coisas filosoficamente ou com uma mensagem a mais de... eles vão cantar canções sobre essa guerra e não sei o que, como se ele estivesse tentando amarrar o filme todo com uma reflexão filosófica, histórica, porque olha isso que aconteceu há tanto tempo atrás, tentando de repente fazer uma ponte com os conflitos de hoje em dia. Eu olhei pra isso, eu entendi que ele estava tentando fazer isso, posso ter entendido errado, mas foi o que eu entendi, e eu simplesmente pensei, meu Deus, Christopher Nolan, que bobiça do caralho. Não me parece merecido, sabe? Parece que ele tá tentando angariar uma grandeza poética, histórica, reflexiva, filosófica, que ele não merece, sabe? Eu acho que alguém tinha que avisar pro Christopher Nolan que os filmes dele não são, caralho, a garrafa preciosa do vinho raro que foi envelhecido num barril de carvalho maravilhoso, idílico, paradisíaco e que agora tá na adega mais prestigiada de um restaurante que tem 300 estrelas Michelin no sul da França, que não sei o que. Christopher Nolan, não, mano.
os seus filmes são uma lata de Brahma. E tá tudo bem. Por mim tá tudo bem. Porque quando a Odisseia chegou na minha mão, eu vi que tava trincando. Aí eu abri a latinha, dei um gole e tava cremosa. Matou a minha sede. Coçou a minha coceira. Tá ligado? Enfim, galera. Acho que é mais ou menos por aí. Vamos ver como o filme senta na minha cabeça e permanece sentado ali. Vamos ver se eu penso mais sobre, se cresce, se diminui. Nos vemos no Assistidos do mês passado, do mês que vem, onde eu vou pensar sobre como o filme ficou na minha cabeça. Por hora é isso. Já falei pra vocês curtirem, comentarem, se inscreverem. Façam isso se não fizeram ainda. E acho que é o que temos pra hoje. Tchau, tchau.